Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo, quero deixar uma palavra para vocês, espero que abençoe seu dia. Olha só, você já passou uma situação onde as pessoas fizeram pouco caso de você? Não é ruim? Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo já teve uma situação que você passou, que você chegou num lugar, você era capaz de fazer alguma coisa, mas as pessoas olharam para você e fizeram um pouco caso de você. Não sei, eu já passei por isso algumas vezes. Algumas vezes é uma situação e é um sentimento muito ruim, sabe? Assim, você fazer pouco caso de alguém ou alguém fazer pouco caso de você. E quando eu falo fazer pouco caso, é quando a pessoa olha para a aparência ou olha uma circunstância, ela não consegue ver que você pode fazer alguma coisa para abençoar, sabe? É ruim a situação dessa. Olha só que interessante. Pouco tempo foi um pregador na minha igreja. Um pregador na minha igreja. Estava lá pregando, pregando. E aí eu cheguei e vi que ele estava pregando sem microfone e fui ligar o microfone para ele. Fui ligar o microfone para ele. Quando eu fui dar o microfone para ele, mas você tem que ver o pouco caso que ele fez de mim. E foi uma situação assim, muito constrangedora, que eu estava na frente da igreja, ele pegou de forma ríspida o microfone, tipo assim. E eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, é ruim demais. Na hora eu pensei, meu Deus, eu tenho que liberar perdão agora. Mas é uma situação constrangedora, porque eu sabia que eu podia abençoar ele, podia abençoar com o microfone, para ele não forçar a voz dele. E ele olhou assim, não sei porquê, e fez pouco caso daquilo que eu estava fazendo. Eu podia citar vários exemplos, mas assim, eu estou dando um exemplo como que é ruim, é constrangedor você passar por uma situação dessa, talvez você já passou. E olha só, e a gente muitas vezes faz isso com Deus, a gente faz pouco caso de Deus. Olha só, o povo de Israel fez isso, lá em Números, deixa o versículo para vocês aqui. Lá em Números, a Bíblia fala que Deus ele reclamou com Moisés. Deus reclamou. Talvez você está achando estranho. Não, pastor, não podia ter colocado isso aqui no vídeo, falando do pregador que fez isso com ele. Não, eu só te dei um exemplo. Um exemplo. Estou falando de um pregador, uma pessoa que prega a palavra de Deus, que deveria ser um exemplo de servir, de tratar bem as pessoas, de tratar com respeito, né? E aconteceu isso comigo, na minha igreja. Eu estou te falando que nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos ser exemplo e tratar bem as pessoas. E é ruim quando você faz pouco caso, principalmente quando você faz pouco caso de Deus. E quando eu faço pouco caso de Deus? É o versículo que eu vou compartilhar com vocês, está aí. A Bíblia fala que o Senhor reclamou com Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, até quando esse povo fazer pouco caso de mim? Por duvidando e não crendo em mim. Ou seja, quando eles não criam em Deus, então para Deus, quando a pessoa não crê nele, ele está fazendo pouco caso de Deus. E o que o povo de Israel fazia? Deus falou que tirar eles do Egito e levar para uma outra terra. Mas toda circunstância que acontecia no deserto, porque era um deserto, gente, pensa comigo, era um deserto. Não tinha água em abundância, o calor era extremo, o frio era extremo à noite, eram todas as situações, animais peçonhentos, era todas as circunstâncias, deveria todos os dias Deus operar um milagre naquele lugar para aquele povo ficar vivo. Então todo dia, e aí o povo, com toda circunstância que acontecia, o povo reclamava de Deus, não cria que Deus era capaz de fazer o que Deus prometeu. Não cria que Deus era capaz de realmente realizar o que Deus estava se propondo a fazer. E aí Deus fala o seguinte: vocês não creem, então vocês estão fazendo pouco caso de mim. E aí eu estou trazendo esse devocional para você, porque primeira coisa, para alertar duas coisas. Primeiro, não faça isso. Pare de olhar as pessoas pela aparência. Pare de julgar as pessoas pela aparência. Ah, essa pessoa aqui, de cara eu já sei que acho que não vai poder fazer nada por mim. Espere a pessoa fazer, veja se ela tem capacidade ou não. Não fique fazendo pouco caso das pessoas, que isso é muito, além de ser muito feio, isso é muito ruim. Isso não é coisa de cristão. O cristão não faz isso. O cristão não pode fazer, não pode tratar as pessoas porque a pessoa tratar bem porque é um mestrado em alguma coisa e tratar mal porque é uma pessoa que iletrada que não estudou. Você não pode fazer isso, nós não devemos fazer isso. E outra coisa que nós devemos aprender hoje nesse devocional é o seguinte: pare de duvidar de Deus. Se você colocou uma causa na mão de Deus e Deus falou com você que está agindo, pare de ficar verbalizando, igual eu já vi muita gente falar assim: Deus esqueceu de mim, Deus não vai fazer isso não, Deus tem mais coisa para fazer do que me abençoar, Deus não vai fazer. Eu acho muito difícil isso acontecer. Pare, sabe por quê? Porque você está fazendo pouco caso de Deus. Eu confesso para você que nesse caso que eu te contei no início do vídeo aqui, eu fiquei bem chateado assim, sabe? Depois eu relevei. E eu fico imaginando Deus.
Agora, eu sou um ser insignificante perante Deus. Eu ficar chateado, tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Principalmente para a pessoa que foi na minha igreja, não fez diferença nenhuma. E eu acabei ligando o negócio para ele do mesmo jeito, e ele usou o microfone do mesmo jeito e fez o que ele tinha de fazer. Não fez diferença nenhuma nem para ele nem para mim. Agora, se Deus ficar chateado por causa disso e reclamar de nós porque nós não cremos, eu acho que o assunto já fica muito mais sério. Então, meu conselho para você hoje, pare de duvidar de Deus. Pare de verbalizar que Deus não é capaz de fazer algo que Ele prometeu que vai fazer. Creia, e não faça pouco caso de Deus. Tá bom? Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você possa realmente crer que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E se Deus prometeu algo na sua vida que parece impossível, é impossível para você. Para Ele não é. Porque para Deus nada é impossível. Que Deus te abençoe. Não deixe aí de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar o vídeo, tá bom? Forte abraço para você. Até o próximo devocional.